Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é João Pedro. Eu vou continuar a aula que eu tinha começado com vocês de eletrodinâmica, que a gente falou de corrente elétrica. E agora a gente vai falar dos resistores, o que são esses dispositivos e sobre a primeira e a segunda lei de Ohm, tá? Vamos começar aqui pelo resistor. Um resistor ele é um dispositivo que está presente em diversos equipamentos. Por exemplo, uma lâmpada tem um resistor. É um dispositivo eletrônico e ele vai possuir uma característica que é muito importante, que é a resistência, que vai dar nome ao aparelho, né, que é resistor. E a resistência ela é a capacidade do resistor de se opor à corrente elétrica. E conforme o resistor se opõe à corrente elétrica, a energia elétrica é transformada em energia térmica. E esse efeito aqui, essa transformação de energia elétrica em energia térmica, é chamada de efeito Joule. E ela, como produz energia térmica, produz muito calor, que faz com que, por exemplo, uma lâmpada fique quente quando ela está acesa. Deixa eu fechar esse O aqui. Efeito Joule. E aí aqui a gente tem uma foto de uma lâmpada que mostra onde que está esse resistor, que está essa setinha aqui, ó. O resistor está bem aqui em cima da lâmpada. E, enfim, agora que a gente já conheceu o que é o resistor, que possui a resistência, que é a capacidade de se opor à corrente elétrica, fazendo com que a energia elétrica se transforme em energia térmica, produzindo calor, a gente vai ter a primeira lei de Ohm. E aí, cara, a primeira lei de Ohm a gente precisa saber de três grandezas. U, que é a diferença de potencial elétrico, né, ou DDP. Aqui ficou meio feio aqui. Além da DDP, a gente vai precisar saber a resistência e a corrente elétrica. Aqui, ó, DP. Enfim, a gente tem então U, que é DDP, diferença de potencial elétrico entre dois pontos, por exemplo. A gente tem um ponto aqui A, que tem um potencial elétrico, sei lá, de 100 volts. E a gente tem um outro ponto B, que tem um potencial elétrico de, sei lá, 60 volts. O potencial elétrico ele vai estar presente em ponto. Esse conceito é da eletrostática, mas a gente pode aproveitar aqui para revisar. Por exemplo, esse ponto aqui no espaço tem um potencial elétrico de 100 volts, esse aqui de 60. Então a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos é de 40 volts. E, enfim, aí a resistência, que a gente já viu, né, que é a capacidade do resistor de se opor à corrente elétrica. E a gente vai ter a corrente elétrica que a gente viu na última aula de eletrodinâmica, bem detalhado. E aí é importante dizer que essa primeira lei de Ohm, ela só vale para resistores de resistência constante. Então o gráfico U sobre I, que é o que a gente vai ver aqui nesse próximo slide, ele vai ser sempre uma reta quando se trata de resistores ômicos, né? Então, se a gente tem uma questão ali para analisar, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, a gente sempre vai ter um gráfico que, vai ser uma reta. Se tiver um gráfico que é uma curva, tipo assim, tem um gráfico que é assim, tem um gráfico que é assim, isso não é resistor ômico. A gente vai sempre tratar de uma reta quando for um gráfico U por I. E, enfim, agora como a gente tem uma reta, a gente pode analisar as funções trigonométricas que estão presentes nesse gráfico. E aí, se a gente pega esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa,
a gente... Pô, esse alfa aqui ficou meio esquisito. A gente pega esse ângulo aqui, qualquer, que vocês já viram qual é, e a gente faz a tangente desse ângulo. Ó, a tangente de alfa vai ser... A tangente de alfa vai ser igual ao U, que vai ser o cateto oposto, que esse aqui já é da trigonometria, né? O cateto oposto aqui, ó, isso aqui, que vai ser o U, sobre o cateto adjacente, que vai ser esse aqui, que vai ser o I. E pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que U igual a RI. Ou a gente também pode fazer aqui, ó, se a gente passar esse R aqui, ó, para esse lado, ou melhor, se a gente passar o I para cá, a gente vai ter que o R, ou seja, a resistência, vai ser igual a U sobre I. Como a gente tem que R é igual a U sobre I pela primeira lei de Ohm aqui, I está dando aqui que a tangente de alfa nesse gráfico aqui, somente no gráfico U sobre U por I, também é U sobre I, então a gente pode dizer que a tangente de alfa vai ser igual à resistência. Tá? Então, isso pode ser pedido em alguma questão para vocês e é importante a gente saber que, além da primeira lei de Ohm, que a gente sabe que U igual a RI, a gente sabe que tangente de alfa, que é o ângulo que a reta forma, que o eixo X forma com a reta, no sentido trigonométrico, né, assim, esse ângulo aqui, a gente sabe que a tangente desse ângulo vai ser a resistência também. E aí agora, a segunda lei de Ohm que a gente vai analisar, que é o último tópico que a gente vai falar hoje, que a gente precisa saber o seguinte, é outra forma de calcular resistência. Né? Então, ó, a gente já viu duas formas, que a resistência é igual a tangente de alfa, que é o ângulo formado pelo eixo X com a reta, no gráfico U por I, e que também pode ser U sobre I, tá? Que a gente viu aqui, ó, a tangente foi por aqui, e o U sobre I foi pela própria primeira lei de Ohm. E agora a gente vai ter a segunda lei de Ohm, que vai dizer que a resistência ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento e vai ser inversamente proporcional à área de seção transversal do fio. Então, a gente sabe que esse P, quando a gente for analisar as constantes, ele é uma constante, né? Que tem um nome, é resistividade, que vai estar muito de acordo com o material, né? Que vai variar de um material para o outro. E ele, como vai ser uma constante, ficou horrível isso aqui, mas como vai ser uma constante, ele não vai ter unidade de medida e ele vai determinar que o comprimento vai ser diretamente proporcional à resistência e que a área de seção transversal vai ser inversamente proporcional à resistência. Para a gente saber, primeiro, comprimento é comprimento do quê? Comprimento do fio. Então, tipo, esse comprimento aqui que tem nessa imagem, ó, o comprimento desse fio aqui é o L. E quanto maior esse comprimento, o que significa ser diretamente proporcional? Quanto maior uma grandeza, maior vai ser a outra. Então, se a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio, quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser a resistência. Quanto menor o comprimento do fio, menor vai ser a resistência. E essa grandeza aqui, a Zão, que vai ser a área da seção transversal do fio, que na maioria das vezes vai ser um círculo, né, que vai ser essa área aqui, ó, esse círculo aqui. E aí, na maioria dos exercícios, a gente vai precisar saber, para achar essa área, a área de um círculo. E aí é importante a gente lembrar que a área de um círculo... Primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber a diferença de um círculo para circunferência. Circunferência vai ser só o contorno. Né? Essa circunferência ficou horrível, mas era para ser alguma coisa circular.
Mas e um círculo é o contorno e tudo que está dentro, tá? Então, a área de um círculo vai ser πr ao quadrado. Então, em alguns exercícios, na maioria deles, eles vão fornecer o raio da área da seção transversal. Tá? Então, ó, vou anotar aqui para vocês não esquecerem que a área do círculo vai ser π vezes r. Esse r é o raio da seção transversal, πr ao quadrado. E, enfim, é isso que vocês precisam saber sobre os conceitos de resistores e a primeira e a segunda lei de Ohm. Espero que o geral tenha entendido e qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários ou no direct. Valeu? Valeu, galera. Até a próxima.